Bom, gente, só prosseguindo do nosso conteúdo, que é classe de palavras ou classe gramatical, o primeiro que está aí, seguindo o cronograma, é substantivo. O que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome para alguma coisa, para alguém. Tanto faz ser uma coisa concreta que você possa tocar, como também pode ser uma coisa abstrata, ou seja, aquilo que você não consegue tocar, tá bom? Por exemplo, esse substantivo, ele é subdividido em várias partes. Aí no conteúdo tem, primeiro deles, o substantivo comum, existe o substantivo próprio, o concreto, o abstrato, o simples, o composto, o primitivo, o derivado e o coletivo. Começando de substantivo comum. O que é o substantivo comum? É o nome genérico que se dá a uma mesma categoria de seres ou de coisas. É escrito em letra minúscula, ou seja, o que não é nome de lugar, né? Ou seja, cidade, estado, país ou pessoa, não é nome de pessoa, é um substantivo comum. O meu gato dorme muito, tá bom? Gato é um substantivo comum. Cama é um substantivo comum. Celular é um substantivo comum. Mouse é um substantivo comum. Embora que seja a palavra inglesa, mas foi adotada pela língua portuguesa, né? Maquininha é um substantivo comum. Máquina. E assim por diante. O que é o substantivo próprio? É o que não é comum. Por exemplo, já falei anteriormente, nome de lugar, nome de pessoa, nome de rios, nome de mares, lagos e assim por diante. E é sempre escrito com letra maiúscula, tá certo? Nome de lugares, pessoas, rios, mares, lagos, essas coisas, tipo de coisa. Então, é sempre escrito com letra maiúscula porque é um substantivo próprio. Continuando, o que é um substantivo concreto? É aquele cuja existência independe, ou seja, não depende do pensamento de outro ser. Pode ser real, substantivo, ou imaginário. No entanto, apresenta existência própria. Por exemplo, o portão é azul. Claro, portão é uma coisa assim, a gente pode pegar no portão, não é verdade? Por isso ele é concreto, é uma coisa concreta. Mas, nessa seguinte frase, imagina um dragão azul. Gente, a gente nunca viu um dragão azul. Mas ele não é considerado um substantivo abstrato, tá certo? Porque tá bem aqui nessa primeira parte. É aquela cuja existência independe do pensamento de outro ser. Pode ser real ou imaginário. No entanto, apresenta a existência própria. É aquilo que existe no pensamento. Você não pode tocar nessa frase aí. Imagina um dragão azul. O dragão, ele não é um sentimento. Por isso ele não pode ser um substantivo abstrato. Tá certo? Vamos ver bem aqui o que é abstrato. É aquele cuja existência depende de outro ser concreto, sem o qual não é possível produzir o substantivo abstrato. O que será a verdade? O amor desses dois é lindo. Verdade, aqui é um substantivo abstrato. Nós não podemos pegar na palavra, na verdade, não podemos tocar. E não podemos imaginar como é a verdade, porque ela não tem forma. Não é como o dragão. O dragão, a gente sabe que ele tem uma forma. Por quê? Porque a gente vem lá da história da pré-história, dos mitos, tá certo? Sei que o dragão parece que veio desses mitos da China, se não me engano. Então, os dragões, a gente consegue imaginar como é um dragão azul, né? Mas a gente não sabe o que é a verdade. Ele não tem forma, não é um animal, não é uma pessoa, é algo abstrato. O amor desses dois é lindo. A mesma coisa. Ou seja, é o que depende de outro ser concreto. Para existir uma verdade,
é preciso que alguém fale. Alguém tenha feito algo. Então, alguém quem? Uma pessoa ou pessoas. O amor desses dois é lindo. O amor só existe por quê? Porque existe alguém que está sentindo aquele sentimento. Ou pessoas que estão tendo o mesmo sentimento. Substantivo simples. Possui apenas um radical, ou seja, é formado por apenas um elemento. Parece que teremos chuva. O radical da palavra chuva é CHUV, ou seja, só tem um radical. Não são duas palavras, é só uma, então é chamado substantivo simples. Chuva. A planta precisa de sol. Sol é outro substantivo, que ele também é simples, ou seja, possui apenas um radical. Qual é o radical de sol? S-O-L, porque de sol é que vai aparecer derivações. Por exemplo, solar, tá certo? Chuva, chuvisco. Então, chuvisco. Aí vão aparecer, já vai ser não um substantivo simples, mas sim um substantivo derivado. Vamos ver mais embaixo no conteúdo. O que é um substantivo composto? Já é o contrário de simples. No lugar dele ter um radical, como a palavra chuva, que é CHUV, é o radical, tá bom? Da palavra. A palavra guarda-chuva tem dois radicais, né? O guarda, que é guarde, até a letra D, e chuva. Ou seja, é um substantivo composto. Por quê? Porque tem dois radicais. Tá certo? Como também aqui no exemplo. Você tem um girassol? Girassol. São duas palavras também, por isso é um substantivo composto. Girassol, gira. Primeiro radical é G-I-R. E o segundo radical, sol, que é S-O-L. Pronto. Girassol. Esse, o segundo S, ele aparece porque tá na regra gramatical. Girassol é escrito com dois S. Uma coisa antes de eu esquecer, o substantivo composto, ele pode ser escrito tanto com hífen, como guarda-chuva, que é esse tracinho aí, como também sem o hífen, como a palavra girassol, que é tudo junto. Substantivo primitivo. O substantivo primitivo, cujo nome é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Ou seja, ele tem a sua própria origem, ele faz a sua própria origem. Tá certo? Por exemplo, não ponha muito açúcar. Açúcar é um substantivo primitivo. Ele toca piano muito bem. Piano é o substantivo primitivo. Por quê? Porque o piano, ele não vem de outra palavra, ele não é derivado de outra palavra. Assim como também o açúcar não é derivado de outra palavra. Tá bom? Outra palavra simples que eu lembrei do açúcar, eu lembrei, café. Também é um substantivo primitivo, porque ele não deriva, não vem de outra palavra. Ou seja, ele tem sua própria origem, ele faz sua própria origem. Ele é o começo de tudo. Daí é que vão sair novas palavras. Como, por exemplo, o derivado é aquele que tem origem e outro substantivo, ou seja, que deriva de outro substantivo. Açúcar, primitivo, derivado, açucareiro, que é onde a gente bota o açúcar. Piano é o primitivo, o derivado é o pianista, tá certo? O último aí é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, gente, é tipo um plural, tá? Mas só que sem S, que eu vou dar a um grupo
de coisas ou de pessoas, ou seja, um grupo de seres, ou de objeto, que aquela palavra vai significar que não existe só um ser, e sim vários seres. Quando você fala, as pessoas já entendem. Já existe, já sabe que não é só um, são vários daquela mesma espécie. Como, por exemplo, ele viu um enxame se aproximando de nós. O enxame é de quê? De abelha. Tá certo? Para nós aqui na nossa região também, que tem muito maribondo, também é enxame. Tá bom? Enxame é isso. Outra palavra que é plural, que é coletivo. Que o coletivo significa plural, mas que não leva S, que designa que é um grupo, que não só uma pessoa, ou só um ser, ou só um objeto. Que eu tô lembrando aqui, alcateia, tá certo? Que é de lobos. Me lembro disso na época que eu estudava. Que eu estudei isso aqui, que eu estudei vários. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá bom? E nós vamos prosseguir com os artigos.